Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos campos em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Graça e paz, irmãs e irmãos, nessa manhã especial em que estamos refletindo sobre o amor de Deus pela criação, o amor de Deus por nós, o agir cuidadoso de Deus junto à criação, o próprio Criador fazendo morada na sua criação e nos chamando a participar deste cuidado. Esse hino é muito bonito porque ele fala da criação inteira, louvando ao Senhor e nos convidando a participar desse louvor, que não só nós, humanos, fazemos, mas a criação, os pássaros, os animais, as águas, as florestas, a amplitude celeste. Em tudo isso, em toda a criação ressoa um hino de glória ao Senhor. E como bem falou o salmo que foi lido já hoje pela manhã, mais cedo, Deus não só criou tudo, mas cuida minuciosamente, amorosamente dessa criação, como foi lido no salmo. Manda chuva, aplana os terrões, fecunda a terra, cuida das águas, dá o alimento aos seres viventes, a nós também. É esse Deus que não só criou, como cuida dessa criação. E eu convido os irmãos a abrirmos nossas Bíblias em Gênesis 9, capítulo 9, versículos 11 a 16. Gênesis 9, versículos 11 a 16. Que diz assim: Deus disse, estabeleço minha aliança com vocês. De tudo o que existe, nada mais será destruído pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para devastar a terra. Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vocês e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E o dilúvio não voltará a destruir os seres vivos. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna, a aliança de Deus com todos os seres vivos, com tudo o que vive sobre a terra. Então, irmãos e irmãs, estamos refletindo sobre esse Deus criador, esse Deus cuidadoso, esse Deus amoroso. E esse é um texto que às vezes a gente passa rapidamente por ele, lá no livro de Gênesis. Aí já passou toda aquela história do dilúvio, transformou aquele caos todo, nós sabemos, né, de Noé, que foi chamado a construir a arca, né? Como consta aqui no livro. E depois daquele tempo de caos, de que fala esses textos, Deus fez com que as águas descessem novamente. Os irmãos lembram da história. E Ele estabelece, depois daquele tempo de caos, aquele tempo dos 40, um tempo de preparação também, depois daquele tempo de devastação, Deus estabelece uma aliança com Noé, a sua família. E aqui é o que é mais importante, não só com as pessoas que estavam ali, mas Deus estabelece, como diz o texto,
uma aliança com a terra. Ele estabelece uma aliança com todos os seres vivos, com todos os viventes. E essa aliança, nesta aliança, ele coloca um sinal, que é o arco-íris. E esse sinal, ele representa que Deus se lembrará desta aliança com vocês, as pessoas que estavam ali, e com todos os seres vivos. E o dilúvio não voltará a destruir os seres vivos. E esse sinal do arco-íris é um sinal que faz ver e lembrar dessa aliança eterna, a aliança de Deus com todos os seres vivos, com tudo que vive sobre a terra. O Deus bíblico, irmãos e irmãs, o Deus que enviou Jesus por amor ao mundo, não só amor às pessoas, também às pessoas, mas por amor ao mundo, à sua criação, enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida abundante, vida eterna. Esse Deus bíblico que se revela aqui, ele estabelece uma aliança com toda a criação, com toda a terra, com todos os seres vivos. Isso nos chama a atenção porque às vezes nós corremos o risco, como foi refletido aqui, de pensar que essa aliança cuidadosa e salvífica de Deus, primeiro é só com a alma. E João Dias já nos lembrava, né? Que Cristo veio para nos remir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Mas às vezes nós confundimos e achamos que é só a alma, mas é também o corpo ressuscitar. E esse texto não nos mostra que esse corpo não é só o corpo do homem, porque às vezes essa ideia, né, de que é apenas a alma, ou então é só o homem, tudo o homem, o homem, o homem, o homem. Mas essa aliança é com toda a humanidade, sem que o homem esteja acima da mulher. É uma coisa importante para se lembrar. E também não só o corpo humano, mas o corpo da própria terra. O corpo da terra, que não é uma posse apenas, não é um objeto, como o capitalismo nos faz ver. É uma posse que você compra, explora, destrói, vende ou depois abandona. Na mensagem bíblica, a terra é corpo do próprio Espírito de Deus, porque Deus habita na sua criação. Paulo nos dizia que nele, em Deus, nos movemos, vivemos e existimos. Quando nós nos dirigimos a Deus nas nossas orações, muitas vezes falamos: ó Deus, Tu que és onipotente, onipresente e onisciente. Onipresente é esse Deus que está em tudo, que está em toda a criação, e que quando ferimos a criação, nós ferimos o corpo de Deus, nós ferimos a morada de Deus, nós ferimos a criação que Deus ama e que nela habita conosco. E esse texto, irmãos e irmãs, de Gênesis, depois daquela situação de caos, nos ajuda a refletir, porque nós também estamos, de certo modo, pós uma situação de caos. Ainda não foi decretado o fim da pandemia oficialmente, mas nós estamos saindo de um momento de muito caos nessa pandemia, de muitas mortes, quase 700 mil só no Brasil, e que não foi só isso no Brasil, foi uma situação de muita fome, de muita miséria, de muita violência e de muita destruição do meio ambiente. Infelizmente, no nosso país, nós chegamos a ouvir ao cúmulo do absurdo e da perversidade de saber que um ministro do meio ambiente, um ministério que é para cuidar da natureza, cuidar da Amazônia, cuidar do Pantanal, cuidar do Cerrado, um ministro que tem essa responsabilidade, chegou a dizer numa reunião que foi amplamente divulgada, dizer uma coisa escabrosa, uma coisa de uma perversidade assustadora, que foi: enquanto a Covid chama a atenção das pessoas, é possível deixar a boiada passar. Essa boiada passar era enfraquecer as leis de proteção do meio ambiente, é enfraquecer as leis que protegem os povos indígenas, que são os principais responsáveis por cuidar das nossas florestas. Então, enquanto a mortandade da pandemia
pandemia acontecia, nós governo, podemos aproveitar essa mortandade, porque o pessoal está prestando atenção nisso, a mídia, e nós vamos, enquanto isso, sorrateiramente fazer a boiada da destruição do meio ambiente passado. Nós ouvimos isso na pandemia, uma coisa de uma perversidade, de uma maldade, uma afronta para esse texto bíblico que nos revela que Deus em que nós cremos, o Deus que não adianta apenas dizer Senhor, Senhor, mas que é preciso fazer a sua vontade, esse Deus estabeleceu uma aliança com a sua criação, uma aliança com essas florestas, com essas matas, com as nossas águas, com os nossos povos e conosco, porque o mal que se faz à criação é um mal que é feito para nós também. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que esse texto nos convida a refletir, que nós precisamos passar por um processo de aliança que Deus estabeleceu com a terra. Esta aliança que Deus estabeleceu com os seres vivos, todos nós e as várias espécies. E nós precisamos reafirmar e reanimar essa aliança que Deus estabeleceu com todos nós e com todos os viventes da terra que Ele criou com tanto amor. E reestabelecer e reafirmar essa aliança é sermos cuidadosos, seja nas pequenas coisas como foram ditas aqui, do encaminhamento à reciclagem, do cuidado com o lixo, como vamos fazer, de pensarmos para onde vai o lixo que descartamos, para pensar nas pessoas que vão lidar com esse lixo, como as pessoas das cooperativas, como foi dito aqui, do cuidado com as nossas águas, os nossos rios. Na cidade nós somos desenraizados, né? Nós não pensamos mais nos nossos rios. Na cidade também tem rios, tem mata, tem pessoas, e nós fomos meio que separados, jogados fora do jardim por conta dessa visão predatória, por conta dessa visão que só pensa no Deus dinheiro, no monoteísmo, e não nesse Deus da vida que estabelece essa aliança com todos nós, com toda a criação. Então que possamos, irmãos e irmãs, reafirmar essa aliança, lembrar que Deus criou e viu que era bom, e viu que era belo, e nos colocou na terra como jardineiros e jardineiras, como pessoas chamadas a cuidar do jardim, a preservar, a cuidar, a revigorar, a respeitar os tempos da terra, como diz Milton Nascimento, afagar a terra, conhecer os desejos da terra, reconhecer a propícia estação de fecundar o chão, a rememorar o jubileu, que era um tempo de libertação, um tempo de reparação, um tempo de descanso para a terra, porque muitas vezes a exploração do ser humano caminha com a exploração da terra, e nós precisamos cuidar do humano e cuidar da terra e deixá-la descansar, deixar suas forças vitais, a sua vitalidade se refazer, assim como o nosso corpo precisa descansar para se refazer, a terra, as águas precisam descansar para se refazer, precisam ser cuidadas para continuar o seu curso de tanta beleza que Deus nos chama a desfrutar, a fruir e a cuidar, para que também possamos desfrutar de tanta beleza, de tanta generosidade, os frutos, os legumes, a água que nos sacia, que nos anima, que nos lava, que nos restaura. Esse texto nos chama a reafirmar essa aliança nossa, porque Deus é uma aliança eterna da parte de Deus, e Ele nos chama a participar dessa aliança, como jardineiros e jardineiras da terra, esse jardim que Deus criou, esse santuário ecológico que Deus criou, para que nele possamos participar e experimentar o milagre da vida, e nele celebrarmos a vida. Em Romanos 8, que foi o texto lembrado aqui, nós vemos que Deus tem sofrido muito, o Espírito de Deus geme as dores da criação, as dores porque passa a criação,
E nós, humanos, os povos indígenas, as onças, os tamanduás, os peixes, as árvores, tudo isso sofre, e o Espírito de Deus sofre com a destruição da casa comum da nossa Mãe Terra. Que possamos ser solidários nessa dor e que possamos, como diz o texto de Romanos, responder a essa expectativa da criação que espera a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Que a nossa manifestação seja a manifestação do amor e do cuidado de Deus com a vida, seja expressão do amor de Deus com os seres vivos, com as águas, com as pessoas. Que possamos, como hoje, nos abrir a essa reflexão e pedir que o Espírito de Deus, que geme dores de parto, possa nos mostrar caminhos de conversão e de transformação, para que possamos ser parceiros e parceiras de Deus, do seu cuidado com a terra, com os viventes, com as pessoas. Que o nosso bom Deus, irmãos e irmãs, continue a soprar o seu Espírito Santo, a ruá divina, restaurando a vida, restaurando a nossa coragem, o nosso discernimento, para que as nossas escolhas, as nossas ações, a nossa espiritualidade possa reafirmar essa aliança de Deus com a terra, essa aliança de Deus com os viventes. Que nas pequenas coisas possamos aprender a cuidar da terra, no uso da água, no uso do papelão, do ovo, das tampas, do cuidado da forma como compramos, do apoio à agroecologia, do voto, do nosso voto. Que a nossa vida seja colocada a serviço desse Espírito que geme as dores da terra, que geme com o grito dos pobres e o grito da terra, e que nos convida a transformar tanto luto diante de tanta morte em luta por um mundo correspondente à vontade de Deus, um mundo preservado, um mundo cuidado, um mundo onde a vida possa realmente ser e acontecer em abundância. Amém.